O inimigo vai te fazer pensar que as pessoas não te amam, vai trazer maus pensamentos em sua mente. Ele vai te fazer pensar que quando você chega num ambiente, tudo estraga. Quando você chega em casa, de repente ficas triste. Tudo isso o inimigo coloca na sua mente para que ele te distancie de Deus. E não só te distanciar de Deus, também para te destruir. Por quê? Porque o inimigo só tem três objetivos: matar, roubar e destruir. Mas todos nós sabemos qual vai ser o final dele. Então tenha bom ânimo, o Senhor está contigo. E a mensagem de hoje é: como é que o inimigo engana as pessoas? Há muita gente que, por exemplo, do nada fica triste e nem sabe porquê. Tem pensamentos malignos, pensa em morrer. Tudo isso é o inimigo agindo, porque o inimigo só tem três propósitos: matar, roubar e destruir. O inimigo vai fazer com que penses que os teus familiares não te amam, que os teus amigos só estão contigo por causa do que você tem, embora que por vezes isso é verdade. O inimigo vai te fazer não se sentir especial. E se você se apoiar nesses pensamentos, com o tempo o mundo vai perder sentido para ti. Você só vai ter duas vontades: ou de morrer ou de viver sem ninguém. Por quê? Porque o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Então, quando tiveres maus pensamentos, repreenda os maus pensamentos que tem. Quando você sonhar mal, não precisas ficar assustado. Não, sonhei que aconteceu isso, sonhei que aconteceu, ficar com todo medo, não. Geralmente o inimigo traz esses sonhos para quê? Para que nós tenhamos medo. Mas nós não podemos ter medo. Por quê? Porque nós temos o Todo-Poderoso. Nesse caso, temos o Deus, o Jeová Elohim. É só crer sempre no nosso Deus, que o inimigo conosco nada pode. O inimigo não pode fazer nada conosco, porque o Senhor é conosco. Então tenha sempre bom ânimo, pois o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para que nós sejamos salvos. Olha, o inimigo, muitas das vezes, quando é pessoa triste, ele chega e diz: olha, eu vou transformar o teu mundo num mundo cor-de-rosa. O teu mundo é muito cinzento. Você quer ser cantor, né? Já tens talento, só te falta uma coisa. Olha, por vezes até chega ao ponto de chamar a pessoa de filho: olha, meu filho, vou te dar dinheiro, talvez tuas férias vão ser em Dubai, tudo o que você quiseres vou te dar. É mulata que queres, tá bom, mulata vou te dar. Queres Cartier, né? Queres Cartier, né? Tá bom, então Cartier vou te dar. Tudo isso para depois te destruir. E o inimigo ainda te diz mais: olha, tá vendo? Enquanto estás vivo, você vai ter muita fama como fulano. Quando morreres, você vai ser uma lenda como fulano. Tá vendo? Até as pessoas não esquecem, né? Então, eu é que lhe dei. Eu é que fiz isso e aquilo. Então você fica só calmo. Você aceita só o que eu estou a te falar. Tudo isso só para te destruir. O inimigo só tem três propósitos: matar, roubar e destruir. Imagina, digamos que você está passando por situações difíceis. Quanto mais situações difíceis tiveres, mais conhecimento terás. Então você tem que utilizar esse conhecimento para fazer boas coisas, para ter prudência, para ter juízo, para ter mais conhecimento, pedir sempre sabedoria em oração. E olha, o inimigo é astuto, ele vai te fazer pensar que não é ele quem está agindo, ele vai te fazer pensar que tudo o que você está pensando é simplesmente a mais pura verdade, enquanto não é. Por isso que as pessoas que não são muito chegadas a Deus, quando são tentadas pelo inimigo, caem na hora. Por quê? Porque quem não está com Deus não tem nada. Mas quem agrada a Deus tem atenção especial de Deus. Quem tem Deus na vida não cai em tentações. Por quê? Porque a sabedoria é a instrução dele. A sabedoria instrui sempre para o melhor caminho. Olha, como dizia, muitas das vezes as pessoas, né, chegam ao ponto de aceitar isso que o inimigo faz, estas três propostas, só que depois acabam muito mal. As pessoas por vezes não conseguem mais dormir, só ficam na cama cheios de lágrimas e tal. As pessoas só sonham com dragões de 7 cabeças. As pessoas tendem a ter pensamentos ruins quase todo momento. Nós que somos cristãos também temos pensamentos maus, né? Mas só que não temos como eles têm. A nossa maior batalha é na mente. Mas só que há pessoas que a sua mente já está podre. Não deixe o inimigo corromper a bondade que está em ti e colocar maldade. Olha, quando a tristeza quiser bater à sua porta, não aceite a companhia dela.
Hein? Quando a culpa vem para te encher, ou melhor dizer, quando a angústia vem para te encher de culpa sobre o teu futuro, falar teu futuro não vai dar certo por causa daquilo que você fez, Deus não vai te perdoar por causa disso tudo, isso é inimigo. Hein? Enche a sua mente com as promessas que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós. Hein? Reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo 1000 anos. Talvez para ti não pareça algo assim especial, mas isso é algo muito bom, bom até demais. Olha, o inimigo vai te destruir sem você dar conta. Por quê? Porque o inimigo é astuto. O inimigo vai fazer com que as pessoas te tratem mal. O inimigo vai fazer com que você seja mal respondido. Tudo isso só para te destruir, porque o inimigo só tem 3 propósitos: matar, roubar e destruir. Por isso que nós temos que estar sempre chegado a Deus. Por exemplo, há muitas tentações de moças imorais. Só cai na tentação de moças imorais quem virou cara para o Eterno, nosso Criador. Então, confie sempre no Eterno, peça sempre por sabedoria e tudo o que quiseres, o Eterno, nosso Criador, vai te dar em santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós não devemos permitir que o inimigo nos destrua. Nós não podemos permitir que o inimigo nos destrói, colocando palavras ruins na nossa mente. Nós devemos rejeitar. Por quê? Porque dos nossos pensamentos depende a nossa vida. Por isso que a maior batalha do homem é na mente, porque os pensamentos transformam. Se você for alguém que só tem pensamentos ruins, com o tempo você vai ficar uma pessoa ruim. Mas se você tiver Deus, o Criador dos céus e da terra, tens recompensa garantida. Basta irmos atrás da sabedoria, viver de modo bom e justo, tanto perante os olhos de Deus como os olhos da humanidade. O inimigo não vai conseguir te vencer. E agora vamos para João capítulo 8, de versículo 44, que diz assim. João 8, versículo 44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha, neste trecho que acabamos de ler, vamos nos focar apenas na parte que diz: pois é mentiroso e pai da mentira. Vamos voltar de novo para o texto. Também vamos dar uma continuidade simples. Diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, o inimigo, o diabo, Satanás, vai te mentir, vai encher a sua mente de coisas que não existem. Tudo isso só para te corromper. Nada que o diabo diz é verdade. Ele vai te dizer: olha, vou te dar férias em Dubai, não sei lá o quê. Até quando você morrer vai ficar famoso, mas também só vai morrer no tempo certo. Quando você estiver já cansado aí com uns 100 anos, 90 anos, quem sabe 110 anos. Tudo isso é para te enganar. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E também aí há um ponto muito importante que diz assim: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Não é porque Deus lhe criou sem verdade, não. O orgulho, a arrogância, hein, é que destruiu a verdade que havia no diabo Satanás. O próprio diabo Satanás corrompeu a bondade que havia nele, corrompeu a verdade que havia nele com seu orgulho. Como ele era um dos mais, como posso dizer, um dos mais elogiados. Por exemplo, ele era a ascensão da noite e estrela da manhã, é como se fosse lua de noite e sol de dia. Ele era mais ou menos assim a importância dele. Então, ele corrompeu isso com a sua própria arrogância, com seu próprio orgulho. Ele corrompeu a sua luz. E a sua luz foi ofusca. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele se voltou contra Deus. Por isso que a sua luz foi ofuscada. Tudo que o diabo fala é mentira. Ele não tem nada a te dar. Ele até pode dar, mas tens que saber que depois daquilo vai ser a tua vez, você dá. Ele te dá e você lhe dá. E quando você dá, acabou. Nós somos o sol do mundo, mas se o sol perder o seu sabor, como voltará a ser salgado? Você não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Diabo mentiroso e pai da mentira. Se você notar, a cada tempo que passa, a bandidagem aumenta, as mortes aumentam. Por exemplo, as pessoas já
assalto até de dia. Antigamente era mais de noite, mas hoje é assalto de dia normalmente, como se fosse já algo básico. Tudo isso acontece por causa do diabo. Por quê? Porque ele é quem começou com a maldade. E ele é pai da mentira, é mentiroso. Ele coloca o que é na mente das pessoas. Diz, olha, vai roubar aquilo, tudo vai dar certo, não tens nada a temer. A pessoa vai e está correndo para a própria destruição. Você nunca se perguntou por que quanto mais tempo passa, pior as coisas ficam? Tudo isso porque o diabo tem ganância. A ganância de ser Deus, a ganância de ter tudo que existe na terra, ou melhor dizer, a ganância de conseguir o céu, tudo isso está lhe destruindo. Por quê? Porque quando a ganância toma o controle é assim, quanto mais você tem, menos você é. Quanto mais alma ele consegue, menor se sente perante ao Senhor. É isso que acontece quando a ganância toma o controle. E não deixe a ganância entrar em ti. É a ganância, a negligência e a arrogância. Tudo isso leva à destruição. A arrogância leva à destruição, a negligência mata e a ganância te torna alguém muito baixo. Esse é o tutorial de hoje. Se você gostou, deixe o like, não esqueça de se inscrever e curtir. E muito obrigado e que Deus te abençoe sempre em santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.